Olá pessoal, tudo bem? Mais uma aula com exercícios resolvidos e agora faremos questões envolvendo o ciclo trigonométrico. Vamos começar, olha só a primeira. Na primeira questão, precisamos encontrar a primeira determinação positiva do arco 37π sobre 3. Primeira determinação positiva é a mesma coisa que menor determinação positiva. Na nossa aula vimos que para encontrar isso é só dividir o arco por 360 graus e pegar o resto da divisão. Mas qual é o problema aqui? Esse arco não está em graus, ele está em radianos. Na nossa aula sobre o círculo trigonométrico, vimos apenas os ângulos em graus, mas eu posso também medir um ângulo em radianos. O que vai acontecer? A medida em radianos seria o comprimento do arco da origem do zero até o ponto onde está esse ângulo. Como assim, professor? Se eu pego o ângulo de 360 graus, é a volta toda, concorda comigo? Parte desse ponto da volta inteira e chega aqui. Seria o comprimento da circunferência, que é o meu círculo trigonométrico. Como que eu calculo o comprimento de circunferência lá da geometria plana? É 2π vezes o raio, beleza? Qual é o raio do círculo trigonométrico? É unitário, por definição. Se eu for calcular esse comprimento, resulta 2π. Então, em radianos, o ângulo todo, a volta toda, equivale a 2π. Para encontrar os outros ângulos, é só eu fazer proporcionalmente. Como assim? Se eu pego 180 graus, é a metade da volta toda. Se o ângulo todo é 2π, 180 vai ser a metade de 2π, ou seja, π. E assim a gente vai marcar os principais ângulos que nós temos aqui. Olha só. 0 é o mesmo zero, 360 é 2π. Se eu pego 180 e a metade é π. Se eu pego 90 graus é 1/4 da volta. 1/4 de 2π, eu divido esse 2π para 4 e fica π sobre 2. É metade de π. Outra forma de pensar mais fácil, né? π sobre 2. Se eu pego 270 graus, 270 graus é 3π sobre 2, é 1,5π. Ele está na metade entre o π e o 2π. Está aqui. E aí temos também os ângulos notáveis, 30, 45 e 60. O 60 graus, ele não é um sexto do ângulo todo. Se eu divido 360 para 6, resulta 60. Se ele é um sexto da volta toda, eu divido esse 2π para 6. 2π para 6, eu simplifico, fica π sobre 3. É o 180 para 3, mais fácil de pensar, né? π sobre 3, está aqui. Se eu pego 45 graus, 45 graus ele é metade do 90. É π sobre 2 dividido por 2, fica π sobre 4. Ou eu pego 180 para 4, dá o 45, π sobre 4. E o 30 graus, ele é quanto com relação, pode ser ao 90. Aliás, ao 180 é melhor. Com relação ao 180, quanto é o 30? Por quanto eu tenho que dividir o 180 para resultar o 30? Por 6, concorda comigo? Então, 30 graus é π sobre 6. Esses são os principais ângulos em radianos. É só lembrar que π é 180 graus. Mas antes da gente voltar para a resolução da nossa questão, temos uma observação bem importante. E se eu quiser calcular um radiano, quanto vale um radiano? Como é que eu faço isso? É só lembrar que esse π é aquela constante que vale aproximadamente 3,14. Então, se eu troco esse π por 3,14, qual vai ser o ângulo todo? O ângulo todo é 2π. Se eu troco esse π por 3,14, fica 6,28. O ângulo todo é 6,28. O que eu faço? Eu divido o arco todo, que é 360 graus, por esse 6,28. Resulta um valor aproximado de 58, 57 e alguma coisinha. O que isso quer dizer? Que um radiano, ele equivale a aproximadamente 58 graus. Tá ok? Então, se aparecer para você seno de 1, esse 1 sem nada não é 1 grau, é 1 radiano. Equivale a aproximadamente 58 graus. Veremos mais à frente uma questão, vai trazer uma coisa assim pra gente, tá? Vamos agora para a primeira questão, 37π sobre 3. Como já vimos, é só trocar esse π por 180 graus e aí temos o ângulo em grau. Então, vai ficar da seguinte forma. 37 vezes 180 graus dividido por 3. Eu posso simplificar esse 180 por 3, fica 60. 37 vezes 60 graus, que resulta 2.220 graus.
37π sobre 3 em graus é 2.220. Agora é só eu dividir esse ângulo em graus por 360. 2.220 para 360. E eu pego o resto dessa divisão. É a primeira determinação positiva nesse arco. Vamos lá. 2.220 para 360 vai dar 6 vezes. 6 vezes 360, vamos lá. 6 vezes 0, 0. 6 vezes 6, 36, fica 6, vai 3. 6 vezes 3, 18, com 3, 21. Eu vou fazer 2.220 menos 2.160. Quanto é que vai dar? Temos aqui 0 menos 0, fica 0. 2 não dá para tirar 6, passa 1 para cá, fica 12 menos 6, 6. Aqui tirou 1, ficou 1, menos 1, 0, e 2 menos 2, 0. Temos 60 graus, a menor determinação positiva desse arco é 60 graus. Mas como a questão deu o arco em radianos, tem que dar essa menor determinação em radianos. Temos aqui 60 graus π sobre 3. Tá? Se você não lembrar disso aqui, pode fazer regrinha de 3, tem muita gente que gosta, não tem problema. Π é 180 graus, π está para 180, assim como o ângulo x está para os 60 graus. Pode fazer a regrinha de 3, vai encontrar a mesma coisa aqui. Vamos colocar aqui nossa resposta. A primeira dp daquele arco é π sobre 3. Está aqui. No segundo exemplo, temos alguns itens para classificar em verdadeiros ou falsos. O primeiro fala pra gente que para todo x real, o maior valor que a soma seno de x mais cosseno de x pode assumir é 2. Esse item aqui é uma pegadinha, você tem que tomar muito cuidado para não cair nela. Como nós vimos na nossa aula, seno e cosseno, eles existem para valores entre menos 1 e 1. Você pode empolgar e pensar o seguinte: se eu pegar o maior valor possível para o seno e o maior valor possível para o cosseno, eu vou ter 1 para cada um deles, somando dá o 2 e o item está verdadeiro. Não, não está verdadeiro. Porque veja que tanto no seno quanto no cosseno é o mesmo ângulo que eu tenho aqui, é o mesmo x que está nos dois. Aí não pode o mesmo ângulo ter seno e cosseno valendo 1. Qual é o ângulo que o seno é 1? É o ângulo de 90. Porém o seu cosseno vale 0. E se eu pegar o cosseno que vale 1, o seu seno também é 0. Então não tem como seno e cosseno resultar um para o mesmo ângulo. Se fossem ângulos diferentes, aí sim, eu poderia ter seno e cosseno valendo 1. Mas como é o mesmo ângulo, item está falso. Segundo item, 2 pertence ao primeiro quadrante. Professor, é 2 graus? Você esqueceu de colocar a bolinha ali em cima? Não, não é 2 graus não. Quando aparece só o número sozinho, é o que nós vimos anteriormente. É quando eu tenho o ângulo medido em radianos. É 2 radianos. Como vimos anteriormente, 1 radiano ele equivale a aproximadamente 58 graus. Se eu tenho 2 radianos, 2 vezes 58 vai dar quanto? 2 vezes, podemos aproximar para 60 graus para ficar mais fácil a conta. 2 vezes 60 graus, 120. Esse ângulo é um pouquinho menos que 120 graus. Está no primeiro quadrante? Não, o primeiro quadrante é de 0 a 90, então item aqui está falso. Esse ângulo está no segundo quadrante, é maior que 90 e menor que 180. Depois temos aqui que seno de 10 é maior que 0, também 10 radianos. 10 radianos eu vou fazer 10 vezes 58 graus, que é o valor de 1 radiano. 10 vezes 58 são 580 graus. 580 graus é um ângulo maior que 360. Ele deu uma volta completa no ciclo e andou mais um pouquinho. Qual é esse pouquinho que ele andou a mais? Bom, ele fez a primeira volta 360 graus. Se eu tenho 360 para chegar no 580, falta quanto? Falta 220. Esse ângulo aqui é aproximadamente 220 graus. 220 graus está em qual quadrante? Está no terceiro. É maior que 180 e menor que 270. Se ele está no terceiro quadrante, o que acontece com o seno? Tem que lembrar lá dos sinais. O seno é negativo no terceiro e no quarto quadrantes. E é positivo no primeiro e no segundo. Então o seno no terceiro quadrante é negativo. Isso aqui tem que ser menor que 0. O item está falso, não é maior que 0. E no último item temos que o cosseno de 36 graus mais o cosseno de 72 graus mais o cosseno de 108 graus mais o cosseno de 144 graus, essa soma resulta 0. Como é que a gente vai fazer para observar isso aqui?
Não tem como saber o cosseno desses ângulos aqui, porque não são ângulos notáveis, mas a gente consegue resolver através da redução ao primeiro quadrante. Vamos lembrar? O que é reduzir ao primeiro quadrante? É eu achar qual ângulo do primeiro quadrante é correspondente ao meu ângulo que está no segundo, terceiro ou quarto quadrantes. E quando eu tenho ângulos correspondentes, eles têm o mesmo seno, o mesmo cosseno e a mesma tangente, só muda o sinal dependendo do quadrante que está o meu ângulo. Tá, para que vai servir isso? Veja que nós temos dois ângulos aqui que estão no primeiro quadrante. Não dá para fazer nada com eles a princípio, vamos deixar quieto. E temos dois ângulos que estão um no segundo quadrante, na verdade os dois no segundo quadrante, né? Eu tenho 108 graus, é maior que 90 e menor que 180, está no segundo quadrante. E eu tenho um ângulo aqui de 144 graus, também está no segundo quadrante. Eu vou reduzir esses dois ao primeiro quadrante. Vou encontrar qual ângulo do primeiro quadrante é correspondente a eles. Vamos começar pelo 108 graus. 108 graus está no segundo quadrante. Quando o meu ângulo está no segundo quadrante, o seu correspondente é o que falta para chegar no 180. Lembra do falta, passa, falta. O ângulo, quando está no segundo quadrante, o seu correspondente é o que falta para 180. Quando ele está no terceiro quadrante, o seu correspondente é o que passou do 180. E quando ele está no quarto quadrante, o seu correspondente é o que falta para chegar no 360. Se eu tenho 108, quanto falta para chegar no 180? Falta exatamente 72. Olha que bacana. Então o correspondente ao 108 é exatamente o 72. Aí eu só tenho que analisar os sinais. Como o 108 está no segundo quadrante, o cosseno é negativo. Então, o que vai acontecer? Vamos copiar aqui cosseno de 72 graus. E aí eu vou pegar o cosseno de 108 graus. Como ele é correspondente ao ângulo de 72 graus, ele tem o mesmo cosseno. Então, eu vou copiar, é o mesmo cosseno dos 70 graus. Aliás, 72, né? Vamos colocar aqui, não é 70, 72. É o mesmo cosseno de 72 graus, mas como ele está no segundo quadrante, eu coloquei aqui os sinais para a gente lembrar. Cosseno é negativo no segundo e terceiro quadrantes, então eu pego menos esse cosseno. Olha só que bacana, se eu tenho cosseno de 72 menos cosseno de 72, zerou. Por enquanto está zerada a expressão. Agora vamos pegar os outros ângulos. Temos o cosseno de 36 graus, então eu vou somar cosseno de 36 graus, com o cosseno de 144 graus. 144 também está no segundo quadrante. Eu vou reduzir ao primeiro, ele é o que falta para chegar no 180. Falta exatamente 36. Ele tem o mesmo cosseno que o 36 e vai acontecer a mesma coisa. Ele vai ser negativo porque está no segundo quadrante. Então eu vou pegar menos o cosseno de 36. Assim, de fato, a gente observa que a expressão ela zerou. Então o item está verdadeiro. E para finalizar, na última questão, temos que resolver a seguinte expressão. Cosseno de 210 graus mais seno de 150 graus menos seno de π sobre 2 dividido pela tangente de 2.205 graus menos o cosseno de π. Π sobre 2 é 90 graus, lembra disso? Π equivale a 180 graus e π é 180. Esses ângulos que dividem os quadrantes 90, 180, 270, 0 e 360, a gente tem que lembrar do cosseno e do seno. Para isso eu coloquei aqui pra gente, olha só, tem uma musiquinha para lembrar disso. Como é que é a musiquinha? A gente vai começar aqui do 0 e 360, vem assim. 1 e 0, 0 e 1, menos 1 e 0, 0 e menos 1. Vamos de novo? Olha só. 1 e 0, 0 e 1, menos 1 e 0, 0 e menos 1. Decora esse ritmozinho, não tem erro, tá? Aí é só lembrar que primeiro é sempre cosseno e depois é seno. Seno é o segundo, tá? Lembra disso. Então esses dois ângulos aqui tem que lembrar ali do seno e cosseno deles. Já os outros nós temos que reduzir ao primeiro quadrante para observar se vai ter um ângulo do primeiro correspondente que é um ângulo notável. Se for um ângulo notável, a gente consegue achar seno, cosseno e tangente. Se não for um ângulo notável, aí só pode ser alguma coisa como nós fizemos no exemplo anterior. Caso contrário, vai ser um ângulo notável para a gente conseguir resolver a expressão, tá? Vamos começar então pelo cosseno de 210 graus. Vamos lá. Cosseno de 210 graus.
Coloquei aqui novamente um resuminho da redução ao primeiro quadrante para a gente lembrar. Falta, passa, falta e também os sinais do seno, cosseno e da tangente. 210 está em qual quadrante? No terceiro. É maior que 180 e menor que 270. No terceiro quadrante eu pego o que passa de 180. 210 passou quanto de 180? 30. Então esse ângulo ele tem como correspondente no primeiro quadrante o ângulo de 30 graus. Ótimo, é um ângulo notável, eu consigo achar o seno, cosseno e também tangente. É só lembrar lá da tabelinha dos notáveis. Então esse cosseno vai ter o mesmo cosseno do ângulo 30 graus, que é raiz de 3 sobre 2. Eu só tenho agora que olhar o sinal, não pode esquecer de olhar o sinal. 210 está no terceiro quadrante. Cosseno no terceiro quadrante, o que acontece? É negativo. Então eu tenho que pegar esse cosseno com o sinal negativo. Maravilha, é menos raiz de 3 sobre 2. Agora vamos para o seno de 150 graus. 150 graus está no segundo quadrante. É maior que 90 e menor que 180. No segundo quadrante eu pego o que falta para chegar no 180. Quanto que falta? Se eu estou no 150, falta 30. Esse ângulo tem o mesmo seno que o ângulo de 30 graus, que é 1 sobre 2, 0,5. Só tenho agora que olhar o sinal, não pode esquecer. No segundo quadrante, o que acontece com o seno? É positivo, está aqui. Então eu mantenho 1 sobre 2 positivo. Maravilha. Agora, seno de π sobre 2. Como nós já vimos anteriormente, o seno de 90 é 1. Temos ali seno de π sobre 2, seno de 90 graus, isso vale 1. Agora vamos para a tangente de 2.205 graus. Vamos colocar ela aqui embaixo. Tangente de 2.205. Quando o ângulo é maior que 360 graus, a gente precisa primeiro encontrar a menor determinação positiva desse arco, que é o valor que ele vai estar entre, é o arco côngruo que está entre 0 e 360. Vamos lembrar, fizemos isso lá na primeira questão. Eu vou dividir esse ângulo por 360 graus e pego o resto dessa divisão. 2.205 para 360 dá por 6. 6 vezes 360 resulta 2.160. Então eu faço 2.205 menos 2.160. Fazendo essa diferença, ó, 5 menos 0 fica 5. 0 não dá para tirar 6, passa 1 para cá. 10 menos 6 fica 4. Ficou 1 aqui, 1 menos 1, 0. 2 menos 2, 0. Sobrou 45. A menor determinação desse ângulo é 45. Como a menor determinação já resultou direto o ângulo de 45, não precisa reduzir ao primeiro quadrante. O 45 ele já é o correspondente do 2.205, já está pronta a redução aqui. Então é só eu pegar a tangente de 45 graus, que é 1. Maravilha! Analisando o sinal, vai ser o sinal positivo, porque se o 45 é côngruo ao 2.205, é porque o 2.205 está no primeiro quadrante, onde a tangente é positiva, mantenho o sinal. Agora é só a gente partir para a expressão substituir. Aliás, faltou ainda o cosseno de π, né? Vamos colocar aqui embaixo, então, o cosseno de π, é o que faltou. É só lembrar da musiquinha, temos marcado aqui, π é 180 graus, eu vou aqui no cosseno é sempre o primeiro valor, é menos 1. Cosseno de π está aqui, menos 1. Agora sim, partimos para a expressão. Cosseno de 210 graus, temos aqui menos raiz de 3 sobre 2. Depois, mais o seno de 150 graus, mais 1 sobre 2. Menos o seno de π sobre 2, menos 1. Tudo isso dividido para tangente de 2.205, que é 1, menos o cosseno de π, que é menos 1, está aqui. Então eu tenho o menos da expressão e o menos do cosseno, fica menos menos 1. Agora dá para juntar o que tem aqui em cima. Esse menos 1 eu posso colocar como menos 2 sobre 2. Por que você vai fazer isso, professor? Porque aí ele vai ficar com o mesmo denominador dessas frações, eu consigo juntar tudo isso. Menos 2 dividido para 2 é o mesmo menos 1, tá? Só para ele ter o denominador 2.
Agora é só eu conservar esse denominador e somar tudo que está ali em cima. Juntar o que está ali. Vai ficar menos raiz de 3, mais 1, menos 2, fica menos 1. E tudo isso está dividido para 1 menos menos 1, fica 1 mais 1, que dá 2. Eu tenho fração sobre fração, uma divisão de frações. Multiplica a primeira pelo inverso da segunda. Como não tem ninguém embaixo desse 2, é porque é 1. Lembra disso. Então eu vou multiplicar menos raiz de 3 menos 1 sobre 2 por 1 sobre 2. Isso aqui vai resultar finalmente menos raiz de 3 menos 1 sobre 4. Esse é o valor da nossa expressão. Essa foi a nossa aula com as questões resolvidas sobre o ciclo trigonométrico. Espero que você tenha gostado. Não esqueça de curtir o vídeo, deixa aquele like, comente, compartilhe e também inscreva-se no canal. Até a próxima, valeu!